Capítulo 1. O mito nasce, origens e primeiras expedições em busca do ouro. Imagine a América do Sul no século XVI, um continente recém-descoberto pelos europeus, um novo mundo repleto de mistérios, perigos e a promessa de riquezas inimagináveis. A cobiça, a sede por ouro e glória, impulsionaram inúmeras expedições, cada uma delas uma aposta arriscada na vastidão desconhecida do território. Conquistadores espanhóis, com suas armaduras reluzentes sob o sol tropical, se aventuravam pelas densas florestas, escalavam montanhas íngremes e navegavam por rios caudalosos, seus corações tomados pela febre do ouro. Em meio a esse frenesi nasce a lenda de Eldorado, uma cidade feita de ouro, uma miragem reluzente que guiaria e consumiria gerações de exploradores. A lenda de Eldorado não surgiu do nada. Suas raízes se encontram em um ritual sagrado realizado pelos Muiscas, um povo indígena que habitava o altiplano cundiboyacense, na atual Colômbia. A Laguna de Guatavita, um lago de águas esmeralda aninhado nas montanhas, era o centro desse ritual. Imagine a cena. O novo cacique, escolhido para liderar seu povo, era coberto com pó de ouro, transformando-se em uma figura radiante sob o sol. Ele era então levado em uma balsa cerimonial, adornada com plumas e flores, até o meio da lagoa sagrada. Lá, acompanhado por sacerdotes e nobres, ele depositava oferendas de ouro e esmeraldas nas profundezas das águas, como uma forma de homenagear os deuses e garantir a prosperidade de seu povo. Esse ritual, presenciado por alguns dos primeiros conquistadores espanhóis, despertou sua cobiça e deu origem ao mito de Eldorado. A notícia do ritual e das riquezas dos Muiscas se espalhou como rastilho de pólvora entre os europeus, inflamando a imaginação e a ambição de conquistadores e aventureiros. Expedições foram organizadas para encontrar a fonte dessas riquezas, a lendária Cidade de Ouro. Gonzalo Jiménez de Quesada, um conquistador espanhol ambicioso e impiedoso, liderou uma das primeiras expedições em busca de Eldorado. Ele e seus homens enfrentaram inúmeros perigos na sua jornada pelos territórios dos Muiscas, as doenças tropicais, a resistência feroz dos guerreiros indígenas, a falta de suprimentos e a vastidão desconhecida do território. Imagine os espanhóis, com suas armaduras pesadas e suas armas de fogo, avançando pelas montanhas e florestas, enfrentando emboscadas e doenças, impulsionados pela promessa de riquezas fabulosas. Apesar de não terem encontrado a Cidade de Ouro, os espanhóis conseguiram conquistar os Muiscas e saquear seus tesouros, acumulando grandes quantidades de ouro e esmeraldas. Essa conquista, marcada pela violência e pela exploração, apenas alimentou o mito de Eldorado, transformando-o em uma obsessão para as gerações seguintes de exploradores. A busca pela Cidade de Ouro estava apenas começando. Capítulo 2. A busca se expande, expedições à Amazônia e aos Andes em busca da cidade mítica. A lenda de Eldorado, inicialmente associada à Laguna de Guatavita e aos rituais dos Muiscas, rapidamente se espalhou pela América do Sul, transformando-se em uma obsessão para os conquistadores europeus. A cada expedição fracassada, a localização da mítica Cidade de Ouro mudava, deslocando-se para regiões cada vez mais remotas e inacessíveis, alimentando ainda mais o fascínio e a cobiça dos exploradores. Imagine a proliferação de mapas imprecisos e relatos fantasiosos, cada um apontando para uma localização diferente de Eldorado, criando um verdadeiro labirinto de ilusões e esperanças frustradas. Uma das expedições mais audaciosas foi liderada por Francisco de Orellana, que em 1541 partiu em busca de Eldorado, navegando pelo rio Napo, um afluente do Amazonas. A expedição, inicialmente parte de uma maior liderada por Gonzalo Pizarro, separou-se do grupo principal devido à falta de suprimentos e às dificuldades da jornada. Orellana e seus homens, em canoas improvisadas, se viram à deriva em um rio desconhecido, cercados pela densa floresta amazônica, enfrentando a fome, as doenças e a hostilidade de tribos indígenas. Imagine a coragem desesperada desses homens, remando contra a correnteza, sob o sol escaldante, com a incerteza do destino e a esperança de encontrar a Cidade de Ouro a cada curva do rio. Apesar das inúmeras dificuldades, Orellana e seus companheiros conseguiram navegar toda a extensão do rio Amazonas, tornando-se os primeiros europeus a realizar tal façanha, embora não tenham encontrado Eldorado. A jornada de Orellana contribuiu para o conhecimento geográfico da região e para a difusão de histórias ainda mais fantásticas sobre as riquezas da Amazônia. Em 1595, Sir Walter Raleigh, explorador e cortesão inglês, empreendeu sua própria busca por Eldorado. Influenciado pelos relatos de nativos e pelas próprias ambições, Raleigh acreditava que a Cidade de Ouro estava localizada às margens do lendário Lago Parime, na região da Guiana.
Imagine Raleigh com sua armadura e sua espada, liderando seus homens através da densa selva, enfrentando animais selvagens, insetos venenosos e tribos indígenas hostis. A busca pelo Lago Parime se tornou uma odisseia repleta de perigos e dificuldades. Raleigh, apesar de não ter encontrado Eldorado nem o Lago Parime, que mais tarde se provou inexistente, retornou à Inglaterra com histórias fascinantes sobre suas aventuras na Guiana. Seu livro, The Discovery of Guiana, contribuiu para a perpetuação do mito de Eldorado e para o interesse europeu pela exploração da América do Sul. A busca por Eldorado, portanto, não apenas impulsionou a exploração do continente, mas também alimentou a imaginação e a literatura europeia por séculos. Capítulo 3. As lendas evoluem, Eldorado se transforma de um homem dourado para uma cidade de ouro. A busca incessante por Eldorado, impulsionada pela cobiça e pela imaginação dos conquistadores europeus, transformou a lenda ao longo do tempo. Inicialmente associada ao ritual do cacique Muisca coberto de ouro na laguna de Guatavita, a lenda evoluiu, e Eldorado deixou de ser um homem, Eldorado, o Dourado, para se tornar um lugar, uma cidade inteira feita de ouro. Imagine como os rumores e as histórias fantasiosas contadas e recontadas pelos exploradores moldaram e amplificaram o mito, criando uma imagem cada vez mais deslumbrante e irreal da cidade perdida. A transformação da lenda foi influenciada pelos relatos dos indígenas, que muitas vezes mal interpretados pelos europeus, falavam de cidades ricas e poderosas localizadas em regiões remotas e inacessíveis. Os espanhóis, cegados pela ganância, interpretavam essas histórias como confirmações da existência de Eldorado. Imagine os diálogos entre conquistadores e nativos, repletos de mal-entendidos e interpretações equivocadas, alimentando a esperança de encontrar a cidade de ouro. A própria geografia da América do Sul, com suas densas florestas, montanhas imponentes e rios labirínticos, contribuiu para a perpetuação do mito. A vastidão e a diversidade do território ofereciam inúmeros esconderijos possíveis para a cidade perdida, alimentando a imaginação dos exploradores e dificultando a comprovação da inexistência de Eldorado. Imagine os exploradores penetrando em regiões desconhecidas, a cada novo vale, a cada nova montanha, renascendo a esperança de finalmente encontrar a cidade de ouro. A lenda de Eldorado também absorveu elementos de outros mitos e lendas locais, como a história do Império Inca, com suas riquezas em ouro e prata, e as lendas amazônicas sobre cidades perdidas e tribos fabulosas. Essa fusão de narrativas criou uma imagem ainda mais poderosa e sedutora de Eldorado, transformando-o em um símbolo universal da busca pela riqueza e pela aventura. Imagine os conquistadores reunidos em volta de uma fogueira, compartilhando histórias e lendas, cada narrativa adicionando novos detalhes e mistérios à busca por Eldorado. A transformação de Eldorado de um homem dourado para uma cidade de ouro reflete a própria natureza dos mitos e lendas, que se adaptam e se transformam ao longo do tempo, refletindo os anseios, os medos e as crenças das sociedades que os criam. A busca por Eldorado, embora baseada em uma ilusão, deixou um legado duradouro na história e na cultura da América do Sul, impulsionando a exploração do continente e inspirando inúmeras obras de arte e literatura. Capítulo 4. A expedição de Philip von Hutten, uma busca trágica na selva venezuelana. A lenda de Eldorado, a cidade de ouro perdida, continuou a exercer um fascínio irresistível sobre os europeus ao longo dos séculos XVI e XVII. Impulsionados por relatos fantasiosos e pela ambição desmedida, inúmeros exploradores se aventuraram pelas Américas em busca desse tesouro mítico. Entre esses aventureiros destaca-se a figura de Philip von Hutten, um nobre alemão que em 1541 liderou uma expedição à Venezuela em busca de Eldorado. Imagine von Hutten, um jovem aristocrata em busca de glória e fortuna, deixando para trás o conforto da Europa para se embrenhar em um continente desconhecido e repleto de perigos. Sua jornada, no entanto, se transformaria em uma trágica odisseia, marcada por dificuldades inimagináveis, traições e um fim brutal. A expedição de von Hutten partiu de Coro, na costa venezuelana, e se embrenhou no interior do país, seguindo rumores e pistas vagas sobre a localização de Eldorado. A selva densa e hostil se apresentava como um formidável obstáculo, com sua vegetação impenetrável, animais perigosos e doenças tropicais devastadoras. A falta de suprimentos, as disputas internas e os conflitos com as tribos indígenas agravaram ainda mais as dificuldades da expedição. Imagine os homens de von Hutten, com suas armaduras pesadas e inapropriadas para o clima tropical, abrindo caminho a facão pela vegetação densa,
Atormentados por nuvens de insetos, enfraquecidos pela fome, pela malária e outras doenças, seus corpos e espíritos minados pelo cansaço e pelo medo. A cada passo, a promessa de Eldorado parecia se afastar mais e mais. Após anos de busca infrutífera, Von Hutten e seus companheiros, reduzidos a um pequeno grupo de sobreviventes exaustos e desiludidos, chegaram às margens do rio Orinoco. Na região habitada pelos Omaguas, uma tribo indígena conhecida por sua suposta riqueza em ouro. A esperança de finalmente encontrar Eldorado renasceu nos corações dos exploradores, mas essa esperança seria cruelmente frustrada. Imagine um encontro tenso entre os europeus, esfarrapados e doentes, e os Omaguas, desconfiados e hostis. A comunicação era difícil, baseada em gestos e em poucas palavras trocadas com a ajuda de intérpretes nativos. A tensão crescia a cada dia, e a promessa de riqueza se transformava em uma armadilha mortal. Em 1546, após anos de privações e desilusões, Von Hutten e seus companheiros, enfraquecidos e vulneráveis, foram vítimas de uma traição. Juan de Carvajal, um conquistador espanhol rival, também obcecado pela busca de Eldorado, aproveitou-se da situação precária dos alemães e os capturou. Von Hutten e seus homens foram acusados de conspiração e condenados à morte. Imagine a amargura e a impotência de Von Hutten, traído por um compatriota europeu, seus sonhos de glória e riqueza transformados em poeira. A expedição que começara com tanta promessa terminou em um banho de sangue, outro capítulo trágico na busca obsessiva por Eldorado. Capítulo 5. A busca continua, Lope de Aguirre e a descida do rio Amazonas. Apesar das inúmeras tragédias e fracassos, a lenda de Eldorado continuou a fascinar os europeus. Novas expedições eram organizadas, cada uma delas movida pela esperança de finalmente encontrar a cidade perdida e suas riquezas fabulosas. Em 1560, uma expedição liderada por Pedro de Ursúa, com a participação de Lope de Aguirre, um conquistador espanhol conhecido por sua crueldade e instabilidade mental, partiu em busca de Eldorado descendo o rio Amazonas. Imagine a heterogeneidade do grupo: soldados, aventureiros, indígenas escravizados, todos unidos pela ambição e pela crença na lenda. A viagem, no entanto, se transformaria em um pesadelo de violência e traição, liderado pela loucura crescente de Lope de Aguirre. A expedição de Ursúa, composta por centenas de homens e dezenas de embarcações, enfrentou desde o início as dificuldades inerentes à navegação pelo Amazonas. As corredeiras perigosas, o clima úmido e insalubre, a escassez de alimentos e os ataques de tribos indígenas. A tensão entre os membros da expedição aumentava a cada dia, alimentada pelas privações e pela falta de resultados na busca por Eldorado. Imagine os homens remando sob o sol escaldante, seus corpos cobertos de picadas de insetos, seus rostos marcados pelo cansaço e pela desconfiança. Lope de Aguirre, um homem violento e paranoico, começou a questionar a liderança de Ursúa, acusando-o de incompetência e traição. A insatisfação de Aguirre se espalhou entre os soldados, e um motim foi organizado. Ursúa foi assassinado e Aguirre assumiu o comando da expedição, instaurando um regime de terror e violência. Imagine o caos e o medo que se instalaram na expedição, com Aguirre eliminando impiedosamente todos os que considerava uma ameaça ao seu poder. Aguirre, agora no comando, proclamou-se príncipe do Peru e continuou a descida do Amazonas, deixando para trás um rastro de destruição e morte. Vilas e aldeias foram saqueadas, e inúmeros indígenas e espanhóis foram assassinados por Aguirre e seus seguidores. A busca por Eldorado se transformará em uma campanha de terror e loucura. Imagine a brutalidade de Aguirre, sua sede insaciável por poder e sua crença delirante em seu próprio destino. Finalmente, em 1561, após meses de violência e destruição, Lope de Aguirre foi cercado e morto pelas forças espanholas na Venezuela. Sua rebelião chegou ao fim, mas a lenda de Eldorado sobreviveu, continuando a alimentar os sonhos e as ambições de novos exploradores. A história de Aguirre se tornou um sombrio exemplo da loucura e da crueldade que podiam se manifestar na busca pelo ouro e pela glória. Capítulo 6. O declínio da lenda, a ciência e a exploração desmistificam Eldorado. À medida que o século XVII avançava e o conhecimento geográfico da América do Sul se tornava mais preciso, a crença na existência de uma cidade literal feita de ouro começou a diminuir. A exploração sistemática do continente, combinada com o desenvolvimento da cartografia e da ciência, revelou a inexistência do Lago Parime e de outras localizações mitológicas associadas a Eldorado. Imagine os novos mapas, mais detalhados e precisos, substituindo as representações fantasiosas das terras desconhecidas.
a razão e a ciência gradualmente desfazendo o véu do mito. Apesar do declínio da crença em uma cidade física de ouro, a lenda de Eldorado persistiu, transformando-se em uma metáfora para a busca incessante por riqueza e para o fascínio pelo desconhecido. Exploradores e aventureiros continuaram a se aventurar pelas Américas, agora motivados não apenas pelo ouro, mas também pela descoberta de novas terras, novas culturas e novos recursos naturais. Imagine a mudança de perspectiva, a busca por Eldorado não mais como uma caçada a uma cidade de ouro tangível, mas como uma jornada de exploração e descoberta. A contribuição da ciência para o declínio do mito de Eldorado foi fundamental. Naturalistas, geógrafos e cartógrafos europeus como Alexander von Humboldt dedicaram-se ao estudo sistemático da América do Sul, documentando sua flora, fauna, geologia e as culturas dos povos indígenas. Seus trabalhos científicos, baseados em observações e dados concretos, ajudaram a desmistificar muitas das lendas e crenças que alimentavam o mito de Eldorado. Imagine Humboldt, com seus instrumentos científicos, explorando as montanhas e rios da América do Sul, registrando suas observações e coletando dados que contribuiriam para uma compreensão mais realista do continente. No entanto, mesmo com o avanço do conhecimento científico, a lenda de Eldorado não desapareceu completamente. Ela se transformou, adaptando-se aos novos tempos, e continua a ecoar na cultura popular, na literatura, no cinema e nas artes, como um símbolo duradouro da busca humana por riqueza, aventura e um mundo melhor. Imagine as inúmeras obras de arte, livros e filmes que se inspiraram na lenda de Eldorado, perpetuando seu fascínio e seu poder simbólico. Capítulo 7. Eldorado e os Muiscas, desvendando a realidade por trás do mito. Embora a cidade de ouro de Eldorado nunca tenha existido, o mito teve suas raízes em uma realidade histórica, a cultura e as riquezas do povo muisca, que habitava o altiplano cundiboiacense na atual Colômbia. Os muiscas, habilidosos ourives e agricultores, desenvolveram uma sociedade complexa e hierarquizada, com uma rica cosmologia e um profundo respeito pela natureza. Imagine as aldeias muiscas espalhadas pelo altiplano, rodeadas por campos cultivados e templos dedicados aos deuses da natureza. Longe de ser uma cidade de ouro, a riqueza dos muiscas residia em sua cultura, em sua organização social e em seu domínio das artes e da agricultura. O ritual de Eldorado, realizado na Laguna de Guatavita, era uma cerimônia sagrada de grande importância para os muiscas. O cacique, coberto de pó de ouro, representava a conexão entre o mundo humano e o divino. As oferendas de ouro e esmeraldas, lançadas nas águas da lagoa, eram uma forma de homenagear os deuses e garantir a prosperidade e a fertilidade da terra. Imagine a atmosfera solene da cerimônia, os cânticos ritmados, a fumaça dos incensos e o brilho do ouro refletindo nas águas esmeralda da lagoa. A chegada dos conquistadores espanhóis trouxe violência, destruição e pilhagem aos territórios muiscas. Os espanhóis, obcecados pelo ouro, saquearam templos e tumbas, roubando os tesouros sagrados e escravizando a população nativa. O ritual de Eldorado, mal interpretado pelos europeus, se transformou em um símbolo de riqueza material, distorcendo seu significado original e alimentando a lenda da cidade de ouro. Imagine o choque cultural entre os muiscas com sua cosmovisão baseada no respeito à natureza e os conquistadores espanhóis, movidos pela ganância e pela sede de poder. Apesar da devastação causada pela conquista espanhola, a cultura muisca não desapareceu completamente. Sua herança sobrevive nas tradições, na linguística e nos sítios arqueológicos que resistem ao tempo. A história dos muiscas nos permite compreender a realidade histórica e cultural que deu origem ao mito de Eldorado, e nos convida a refletir sobre o impacto devastador da colonização europeia nas Américas. Capítulo 8. O legado de Eldorado, uma busca infinitamente reinterpretada. Embora a cidade física de Eldorado nunca tenha sido encontrada, sua lenda deixou um legado duradouro na história e na cultura da América do Sul e do mundo. A busca por Eldorado, embora baseada em uma ilusão, impulsionou a exploração do continente, levando à descoberta de novas terras, rios, montanhas e culturas. Imagine os exploradores guiados pela promessa de ouro, mapeando vastas regiões da América do Sul, expandindo o conhecimento geográfico europeu e abrindo caminho para a colonização. A lenda de Eldorado também influenciou a arte, a literatura e o cinema. Inúmeros livros, poemas, pinturas e filmes foram inspirados pela busca pela cidade de ouro, retratando a aventura, a cobiça, a loucura e a tragédia que muitas vezes acompanharam essa busca obsessiva. Imagine as representações românticas e dramáticas de Eldorado, alimentando o imaginário popular e perpetuando o mito através dos séculos.
Obras como Eldorado de Voltaire, Candide também de Voltaire, e o filme Aguirre, A Cólera dos Deuses de Werner Herzog, são exemplos do impacto da lenda na cultura ocidental. Eldorado se transformou em um símbolo universal da busca humana por riqueza, felicidade e um mundo ideal. A Cidade de Ouro, inatingível e misteriosa, representa a projeção de desejos e aspirações humanas. A esperança de encontrar um paraíso terrestre onde todos os sonhos se realizam. Imagine a força simbólica de Eldorado, representando a busca por uma vida melhor, a utopia que move a humanidade em suas jornadas e descobertas. A lenda de Eldorado também nos convida a refletir sobre o impacto da colonização europeia nas Américas, a destruição de culturas nativas, a exploração dos recursos naturais e a violência gerada pela cobiça e pela sede de poder. A busca por Eldorado, embora motivada por uma ilusão, deixou uma marca profunda na história do continente. E sua lenda continua a nos interpelar sobre os legados do passado e os desafios do presente. Capítulo 9, Eldorado hoje, turismo, arqueologia e a busca pelo passado. No século XXI, Eldorado deixou de ser um objetivo geográfico para se tornar um atrativo turístico e um objeto de estudo da arqueologia. A busca pela Cidade de Ouro, embora reconhecidamente uma lenda, continua a atrair visitantes e pesquisadores para as regiões que outrora foram palco das expedições dos conquistadores. Imagine turistas visitando a Laguna de Guatavita, na Colômbia, ou explorando as ruínas de antigas cidades incas no Peru, buscando vestígios do mito e conectando-se com a história da busca por Eldorado. O turismo relacionado à lenda de Eldorado oferece a oportunidade de explorar a rica história e cultura das regiões que foram influenciadas pelo mito. Museus, sítios arqueológicos e roteiros turísticos reconstroem as jornadas dos exploradores. Apresentam os povos indígenas que habitavam essas terras e revelam a complexidade da interação entre europeus e nativos americanos. Imagine um guia turístico explicando a história da Laguna de Guatavita e o significado do ritual de Eldorado para os muiscas. Ou um arqueólogo apresentando os artefatos encontrados em uma antiga cidade inca, revelando detalhes sobre a vida cotidiana e as crenças desses povos. A arqueologia desempenha um papel fundamental na desmistificação da lenda de Eldorado e na reconstrução da história das culturas pré-colombianas. As escavações arqueológicas revelam os vestígios de antigas civilizações, seus costumes, suas crenças e sua interação com o meio ambiente. Esses achados científicos nos permitem compreender a realidade histórica por trás do mito, e apreciar a riqueza e a complexidade das culturas que floresceram nas Américas antes da chegada dos europeus. Imagine arqueólogos trabalhando em um sítio arqueológico, descobrindo cerâmicas, ferramentas e outros artefatos que nos ajudam a reconstruir a história de um povo e de sua cultura. Eldorado, embora uma lenda, continua vivo no imaginário coletivo e na busca pelo conhecimento do passado. O turismo e a arqueologia nos oferecem a oportunidade de explorar as regiões que inspiraram o mito, de conhecer as culturas que deram origem à lenda e de refletir sobre a complexa relação entre mito, história e realidade. A busca por Eldorado, embora tenha fracassado em seu objetivo original, nos deixou um rico legado de exploração, descoberta e reflexão sobre a natureza humana.